Passa ano, entra ano. Até quando você vai permitir que esse vício domine e dite as regras da sua vida? Eu sou Yuri e esse vídeo é um pouco sobre o quanto que o sistema, o quanto que o vício pode definitivamente ditar as regras da sua vida. Pode estar controlando você como marionete. E antes da sequência, convido você a se inscrever nesse canal, dar um like, compartilhar com os amigos e comentar, interagir, até para que esse vídeo alcance pessoas como você, para que essa informação chegue a outras pessoas. Mas vamos lá. É bem interessante porque hoje é 1º de setembro, estamos no famoso, pelo menos há alguns anos atrás, né, que era conhecido como September NoFap, que é o Setembro NoFap, que é justamente sobre essa conscientização e sobre a pessoa tentar alcançar o strike durante esse período, durante esse mês. Então, no Twitter e entre outras plataformas que antigamente eu utilizava muito, comunidades, era muito incentivado essa questão. Inclusive, vou estar criando um grupo e eu vou estar colocando o link desse grupo no WhatsApp, que é justamente para que outras pessoas possam interagir, ou quando a pessoa estiver passando por um momento de dificuldade, ela possa compartilhar e ter outras pessoas ali para dar uma força para ela. Então, vai ser bem interessante ter essa comunidade também. E graças a Deus, pelo menos atualmente, o WhatsApp, né, o Meta, ele não limita a quantidade de pessoas. Porque alguns anos atrás tinha essa limitação, eu me recordo que tínhamos até 5 grupos de NoFap, e justamente por essa questão de limitação de membros, né? E hoje, graças a Deus, não tem isso, então, ou melhor, se eu não me engano vai até 1000, eu não me recordo muito, mas aí dá muito mais pessoas, então é bem interessante porque quando você estiver precisando de um help, vai ter outras pessoas ali para auxiliar vocês. Mas então, até vi um comentário recente da pessoa falando sobre eu contar um pouco da minha experiência. E eu tive strikes muito longas e eu tive recaídas também muito longas, onde eu recaía e pensava, não vou fazer isso de novo. E chegava o mesmo dia ou o dia seguinte acabava recaindo novamente. Só que assim, vou ser bem honesto pra vocês. Não sei se é o momento que eu estou passando, mas eu sinto um nojo muito grande de tudo que é pornográfico, sabe? Não sei se é uma coisa da fase da vida. E realmente hoje eu sinto muito nojo. Eu acho que eu acredito que eu tentei durante muito tempo criar uma repulsa, então eu criava na minha mente uma repulsa, que cria alguns tipos de gatilhos muito forte, que durante muito tempo não funcionou, até que, sei lá, por algum motivo teve que instalar, e eu consegui perceber que eu, graças a Deus, hoje eu tenho uma certa repulsa disso. E a pornografia não é apenas sobre telas, é também sobre conversas, sobre comentários que você para ler, ou seja, no TikTok ou no Instagram. A pornografia ela está presente em filmes, em comerciais, em conversas com amigos. Então as pessoas pensam que a questão da pornografia só é somente quando você consome telas. Mas pense só, você está ali consumindo várias telas. O seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e ficção. Então pensa só, você consome muita pornografia assistindo a pornografia mesmo. Você está ali consumindo pornografia quando você tem uma conversa ou um papo erótico com alguém. Você está consumindo pornografia quando você está um papo sobre isso com amigos. Você está consumindo pornografia quando você para ler algum conto ou comentários a esse respeito. Porque eu vejo que as mulheres hoje em dia, hoje em dia eu vejo que é muito mais escancarado. As mulheres hoje em dia, e não só as mulheres, tem muitos caras também, não se dão o devido respeito. Então eu já vi comentários extremamente sexuais de mulheres, por exemplo, super se oferecendo nos comentários acerca de um determinado conteúdo ou vídeo. E eu fiquei assim, caraca, uma mulher dessa bonita, nem precisava estar comentando esse tipo de coisa e ela tá aqui fazendo isso. Que com certeza ela deve ser bombardeada de mensagens posteriores por caras no Instagram dela e acaba tendo troca de imagem, de fotos e por aí vai.
E isso gera uma perda muito grande, não apenas espiritual, não apenas mental, emocional, mas também material. E eu falo porque muitas das vezes eu estive numa crescente muito grande na minha vida. Mas, infelizmente, por conta desse vício, e eu não sei se é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, todo aquele avanço que eu acabava tendo, meio que parecia que eu regredia. Então, eu não sei se isso é uma particularidade minha, mas pode ter ocorrido com outras pessoas também. Da mesma forma que eu queria muito conseguir, muito conseguir algo, e eu estava muito perto, eu estava sentindo que eu estava muito perto daquilo, eu acabei meio que perdendo novamente por conta de alguma recaída. E das outras vezes que eu segui firme com aquilo, graças a Deus eu consegui obter o que eu queria muito. Só que a vida é feita de aprendizados, né? Toda vez que a gente cai e novamente volta a acertar, a gente vai ganhando uma resistência também, né? A gente vai ganhando um pouco mais de resiliência e, consequentemente, inteligência emocional. E um dos primeiros pontos que nós temos que ter, independente de qualquer coisa, é inteligência emocional. Então, inteligência emocional e também o auto-perdão. De entender, eu sou humano, eu sou falho e isso, infelizmente, faz parte e eu tenho que tentar superar e me perdoar porque é o melhor que eu faço e tentar acertar outras vezes, né? E assim, para não tornar esse conteúdo tão longo, porque eu realmente quero que você assista do início ao fim, eu vou deixar... É um assunto muito extenso e eu tô falando de prática. E eu não tô falando... Eu não quero falar sobre retenção seminal por retenção seminal. Eu quero falar de retenção seminal na prática. Sobre as mudanças que você tem que fazer. Sobre um propósito que você tem que ter por trás disso. Entendeu? Então foi como... todas as vezes que eu tive um propósito por cima disso, eu consegui ir numa strike muito longa, aí eu alcancei o bendito propósito. E foi quando eu tinha as recaídas, né? Então hoje eu tenho sempre uma constante no propósito. E sempre penso muito, quando eu penso nisso, tanto que eu nunca mais queria voltar a falar sobre isso, não queria mais entrar nesse mérito, até entender que isso também é um dos meus propósitos. Eu sempre lembro e penso nisso com muito nojo, com muita repulsa e penso que aquela pessoa que um dia consumiu aquilo não era eu. Eu vejo um filme como se eu estivesse vendo um filme qualquer de uma pessoa ali. Então, toda vez que eu lembro assim no passado de uma pessoa que consumia esse tipo de coisa, eu não penso que sou eu, e sim uma pessoa comum qualquer que estava ali consumindo aquilo e que pôde aprender e hoje está e hoje está com novos aprendizados e querendo outras coisas para a vida. E é realmente isso que eu quero para minha vida e é realmente o que eu desejo para sua vida também. Então, por isso que eu vou falar coisas práticas que serão 100% de cortesia, 100% de graça, e só basta você realmente querer aproveitar para anotar e depois colocar isso em prática na sua vida, que vai ser de suma importância. Acredite, fazer retenção seminal sem propósito não vale de nada, porque você está muito mais propenso a ter inúmeras outras recaídas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos e bora juntos vencer, bora juntos acabar com esse sistema e sair dessa Matrix. Então, falou e até o próximo vídeo.